de 3 tópicos principais: do Mar da China Meridional ao Oriente Médio e à Ucrânia. Como os Estados Unidos tentam produzir o caos para retardar a supremacia geopolítica chinesa e, obviamente, apoiado pelo militarismo russo. Aonde você fala China, você fala Rússia, porque hoje é corda e caçamba, por mais que aparentemente pareça outra coisa. Wellington, palavra com você. Obrigado, Rubão, por passar a palavra. Eu gostaria de dizer que esse tópico, essa sugestão aí para que pudéssemos trazer aqui para o nosso público esse tipo de análise, isso é resultado também de um apanhado que fizemos dos acontecimentos recentes, não só esse da Ucrânia, mas das 2 últimas décadas, né? Se nós formos fazer aí uma retrospectiva com Iraque, Líbia, Afeganistão, Síria e tantos outros, nós vamos ver que são feridas que ainda carecem de cicatrização. E isso foi tentado também com a Rússia, e foi o grande erro, que a Rússia, uma potência nuclear, e que estava se preparando por pelo menos 2 décadas, né, para poder encarar esse desafio. Os chineses sabem, e já falamos isso aqui incontáveis vezes, que se a Rússia for derrotada, a China vai ficar praticamente isolada do planeta e vai ser alvo de um ataque cruel. Então, quando o Rubem afirma que um é a corda e o outro é a caçamba, não conhecia a expressão, mas eu achei interessante, e é exatamente disso que se trata. Se foi um grande equívoco, Rubem, e você que está me assistindo, a permissão, vamos chamar de permissão, já que os Estados Unidos era potência única, né? Mas a permissão ou o grande equívoco de permitir que a Rússia e a China estabelecessem laços de irmandade, como estamos testemunhando agora, um novo equívoco está sendo construído por parte dos países membros da NATO, que são capachos dos Estados Unidos da América. E esse outro equívoco é a Turquia. A Turquia, se o Recep Erdogan vencer no próximo dia 14, vai ser um domingo, inclusive, não é isso? Então, vamos estar aqui numa live comentando certamente isso. Se o Erdogan ganhar as eleições do dia 14 de maio, dificilmente a Turquia permanecerá na NATO. Isso significa o isolamento completo da Europa. É por isso que há hoje já um desespero por parte de alguns europeus, até entre sabujos, como Macron, né? E alguns alemães vendidos, que agora começaram a perceber que o bicho vai pegar para o lado deles. Então, por que é que os Estados Unidos querem o caos para prejudicar a China? Porque a China já é a grande potência do planeta. A China tem há um prognóstico aí dos organismos internacionais de que a economia chinesa, o seu PIB, deverá crescer 6%. 6%. É muita coisa, minha gente. E isso tem sido, ainda que por 2 anos de paralisação por conta da pandemia, a economia chinesa continuou crescendo. A economia russa, que alguns espertos apareceram no chat, outros mais afoitos foram para Twitter e outras redes sociais criticar
o nosso trabalho aqui, Rubem, nosso comentário aqui, eu nem considero trabalho, isso aqui para mim é diversão, eu faço com o maior prazer, eu adoro fazer, eu adoro estar aqui nessa live, eu adoro comunicação, de um modo geral, mas Rubem é uma pessoa que eu gosto muito, e estar aqui é sempre uma honra. Então, eu não considero trabalho, eu considero uma alegria estar aqui. Mas muitos afoitos foram dizer que nós éramos, sei lá, pegar os piores adjetivos, porque nós dizíamos que aquela tentativa de punir a Rússia através do SWIFT seria um tiro no próprio pé. E aí a economia da Rússia agora tem previsão de crescimento de 1,6%. Você que está me assistindo, entende o que significa isso? Significa que todo o Ocidente perdeu a guerra para a Rússia e China. Para piorar, os países do Oriente Médio estão se integrando, dialogando, colocando de lado as guerras e desentendimentos para que eles possam representar um novo mercado internacional. E neste mercado, Rússia e China irão ter um protagonismo incomum para os tempos de hoje. Então, o que foi que sobrou para os Estados Unidos? Produzir uma Europa ocidental quebrada para poder tentar empurrar dólar como salvação de uma crise que ele mesmo provocou, mas o dólar começa a perder valor, porque a China, a Índia, o Irã, a Rússia, a Arábia Saudita, estão negociando com outras moedas. Com isso, o sonho de um papel impresso verde, de que a crença de que ele é forte iria ser materializada, aí perdeu todo o sentido. Então, com isso, a China, a Rússia e esses países que estão se alinhando, passam a ganhar um protagonismo diferente. A riqueza está do outro lado. Eu estive recentemente, mês passado, até fiquei ausente aqui em um dos domingos, em Dubai e também no Catar, e vi riqueza, vi as pessoas, principalmente no aeroporto, onde eu fiquei muito tempo também, eu vi as pessoas com uma autoestima elevada. Eu vi as pessoas com perspectiva de futuro. Inclusive, eu comentei com o Rubem que eu assisti a um programa em inglês lá, né, da televisão árabe que eu estava assistindo, e eles estavam falando sobre a filosofia das empresas dele, que a questão do crescimento deles, das empresas, não passavam em analisar o concorrente como um inimigo, e sim identificar oportunidades de crescimento onde todos pudessem atuar. Então, é um espírito muito interessante de paz nesse mundo competitivo nojento que foi imposto pelos Estados Unidos, onde um quer passar a perna no outro, onde pai quer matar o filho por causa de R$10, tá? Eles trazem uma nova perspectiva. Também falavam da questão do empréstimo sem juros, porque eles consideram juros usura no islamismo. Então, são coisas que as pessoas do lado de cá, né, desse mundo da sifilização, porque é sífilis que vai rolar muito aí com tanta viadagem, como diz lá na Bahia, né, que o negócio está ficando feio. Então, Rubão, os norte-americanos só têm isso mesmo, a sabotagem, e o que não deixa de ser uma guerrilha, não é? Para ficar provocando tumulto aqui e ali, para que os chineses não se consolidem com muita rapidez, porque a humilhação será muito grande. Desde que foi iniciada a Operação
especial da Rússia na Ucrânia, o mundo passou a questionar a origem da legitimidade do complexo de polícia do planeta exercido pelos Estados Unidos da América. Então, não há grandeza material ou moral dos Estados Unidos para que aquele país seja visto como uma força capaz de promover a paz no planeta. País que só fez guerra, país que usou a bomba atômica para matar pessoas, um país que criou Guantánamo para torturar pessoas esmagadoramente inocentes, apenas para justificar a sua capacidade de perseguição, para inibir focos de descontentamento. Então, hoje, na verdade, o único país que tem a pretensão de ser potência mundial e não fala em guerra é a China. E isso tem agradado a gregos e troianos, como nós dizíamos antes. E é por isso que uma adesão muito grande de países africanos à causa russa e uma aproximação muito grande com a China. Porque não existe aquela história da arma na cabeça, na política externa do Odal-desce do Ocidente com esses países fragilizados e vulneráveis. Olha aí a Coreia do Norte, que está a todo instante aperfeiçoando as suas armas de dissuasão. Querem dizer que a Coreia do Norte é uma ameaça nuclear. Não. A Coreia do Norte existe porque tem arma nuclear, como o Brasil está deixando de existir porque não tem arma nuclear e porque tem muito filho da puta no comando, em toda a esfera. Com todo respeito às prostitutas. E eu vejo que a China já divide, e com uma certa vantagem, o protagonismo do planeta. E, por isso, os Estados Unidos vivem em busca de instabilidade. A Ucrânia está proibida de dialogar sobre paz porque os norte-americanos não podem ter paz na Ucrânia. Se tiver, os problemas internos terão que entrar no debate e aí aquela sociedade entrará numa guerra civil. Eles agora querem se meter até com a Tailândia. Eu acho que Biden está querendo massagem tailandesa, né? Além disso, Taiwan, que é da China e é reconhecida, inclusive, em documentos internacionais, onde os norte-americanos são signatários, e a China não está nem preocupada com o que dizem. Quando decidir tomar, vai ser mais um bairro chinês. Então, Rubem, eu não quero ser aqui uma espécie de exagerado, né, como diria Cazuza, mas não é exagero não, dizer que não há mais futuro na ordem mundial internacional baseada em regras, porque essa ordem prometeu liberdade e prosperidade a tantas pessoas, mas o que ofereceu foi caos, guerra, instabilidade, sabotagem, traição e o identitarismo, que é uma das piores desgraças que aconteceram nas últimas décadas. Então, para que os norte-americanos sabotassem a China como potência, faltou combinar também com os russos, que estavam bem preparados, faltou combinar com os próprios chineses e com africanos, norte-coreanos, árabes, etc. É isso aí, como primeiro ponto, na minha opinião.